Bom dia a todos, meu nome é Felipe Guarsoni, eu sou fellow do segundo ano aqui da Geriatria da HC. Hoje eu vou apresentar um artigo científico que é sobre a desprescrição de diuréticos de alça nos idosos com insuficiência cardíaca crônica estável. É um artigo de revisão, foi publicado em agosto desse ano na revista Drugs and Aging, aqui tem o espelho dos autores. Bem, para introduzir um pouco aqui a temática, a gente sabe, né, que os diuréticos de alça, aqui no Brasil representado principalmente pela furosemida, são o pilar para o tratamento da congestão na insuficiência cardíaca, e sabemos também que o seu uso a curto prazo tem um benefício inquestionável, né, para o controle clínico da congestão desses pacientes. Entretanto, o seu uso a longo prazo tem uma segurança bem questionável, né, sobretudo quando se trata dos idosos frágeis, que é uma população que está mais suscetível aos efeitos adversos dessas medicações, né, notoriamente desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos, hipotensão postural e quedas, e mais recentemente, né, a descoberta dessa questão da hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Começou-se a questionar, então, nos últimos anos, sobre a possibilidade de desprescrição dessas drogas. Uma coisa que revolucionou bastante esse debate foi o advento, né, dessas novas drogas capazes, né, de melhorar o prognóstico dos pacientes com IC, sobretudo de fração de ejeção reduzida, e capazes de melhorar também o balanço volumétrico desses pacientes. Essas novas drogas são representadas aqui, né, pelos inibidores da SGLT2, a DAPA e a empagliflozina, e os ARNIs, né? Tem se destacado mais aí na literatura o Entresto, né, que é essa sacubitril valsartan. Então, o advento dessas novas drogas, melhorando o prognóstico e o balanço volumétrico desses pacientes, poderia facilitar um pouco esse processo de desprescrição dos diuréticos de alça. Achei interessante trazer aqui, né, um dos achados do Paradigm HF, que é um dos estudos que a gente vem debatendo bastante aqui, que ele encontrou o dado de que os pacientes com AIC, de fração de ejeção reduzida, que estavam recebendo sacubitril valsartan, precisavam de doses menores de diurético de alça para ter um bom controle clínico de congestão. Então, isso já é uma tendência que está sendo vista na literatura mais recente. Esse artigo de revisão, ele usou duas plataformas de pesquisa como database, o PubMed e o Scopus. Ele elencou artigos que variaram, né, de janeiro de 2000 até novembro de 2022. Usou como palavras-chave no filtro de pesquisa diuréticos de alça, retirada, furosemida, descontinuação e redução. Colocou um filtro de idade, né, de pacientes superiores a 65 anos. Os critérios de inclusão e de exclusão não são tão rígidos assim, são bastante abertos, né? Então, como os critérios de inclusão, artigos em língua inglesa, com publicações a partir do ano de 2000, que englobassem redução ou retirada de diurético. Como critério de exclusão único, ele colocou artigos de revisão ou editoriais que não seriam aceitos. O participante elegível para esse estudo, né, seria um portador de uma IC crônica estável, independente da sua fração de ejeção, que foi submetido a uma retirada e redução do diurético de alça. Foram avaliados diversos tipos de desfechos, né? A reutilização do diurético, variações de função renal, variações de função neurohormonal, descompensação da IC ou hospitalização por IC e mortalidade por todas as causas. Dessa forma, foram encontrados nessas plataformas 243 publicações que se encaixavam. Entretanto, a gente vai ver que ficaram apenas 5. 102 foram excluídas por duplicidade de publicação e 120 foram excluídas por irrelevância do tema, não se encaixavam na proposta. Então, ficaram 21 artigos remanescentes que foram lidos e deles apenas 5 foram considerados relevantes para a temática e foram de fato selecionados para esse artigo. Então, aqui a gente tem os 5. A gente vê que um deles é brasileiro até, um RCT de 2019, mas tem também um estudo japonês, um estudo italiano, um da Espanha e um da Holanda. Então a gente vê que são 5 estudos, são 2 RCTs
e 3 estudos observacionais. Juntando, então, né, os dados desses 5 artigos selecionados, a gente tem um total de 594 participantes, que traz uma média de idade de 64,2 anos, com as idades variando de 59 a 75 anos. Aqui a gente já vê que é uma população idosa, entretanto mais jovem, né, não passou de 75. A maioria dos participantes era do sexo masculino, né, e isso ocorreu em 4 dos 5 estudos. A maioria tinha uma IC de fração de ejeção reduzida, que ocorreu em 4 dos 5 estudos. E o tempo de follow-up variou entre os estudos de 3 a 24 meses. Bem, a gente avaliando aqui alguns desfechos. Separando por desfecho, pegando aqueles estudos que avaliaram a descompensação da IC após a retirada do diurético, a gente traz aqui que o Galvin, que é o estudo italiano, ele encontrou que a retirada do diurético foi bem tolerada por 65% dos pacientes, não havendo uma piora da classe funcional NIRA nos 3 meses de seguimento. Esses outros estudos aqui, o Galvin é o estudo espanhol, na verdade. Esses outros estudos aqui, o romano, que é o italiano, o Rod, que é o brasileiro, e o Oshima, que é o japonês, encontraram um desfecho semelhante em relação a isso. Eles encontraram que a retirada do diurético não impactou significativamente nas taxas de mortalidade nem nas readmissões hospitalares por IC. Com relação a alterações da função renal, apenas o romano, que é o estudo italiano, avaliou isso. E ele encontrou uma melhora de função renal, né, que foi avaliada por medida de creatinina e de ureia. Houve uma melhora de função renal após a retirada do diurético, após os 3 meses de seguimento. E é interessante a gente relembrar aqui que o idoso, por si só, fisiologicamente já tem uma redução fisiológica progressiva da sua função renal com o envelhecimento, né? Então ele está mais suscetível a distúrbio eletrolítico e desidratação. Então, se a gente somar essa tendência fisiológica ao uso prolongado dos diuréticos, a gente já vai vendo um risco bem mais aumentado desses distúrbios, né? Com relação à função neurohormonal, antes de mostrar os desfechos, só revisando aqui alguns aspectos disso, o uso crônico dos diuréticos de alça, ele causa uma hiperativação do sistema renina-angiotensina e do sistema nervoso simpático, né? Isso se traduz em aumento dos níveis séricos de renina, angiotensina 2, aldosterona e, homeostaticamente, aumento de frequência cardíaca, de PA e de resistência vascular. O problema de tudo isso é que todos esses efeitos somados, eles podem ter uma influência bastante negativa, né, sobre o prognóstico da insuficiência cardíaca e sobre a mortalidade cardiovascular desse paciente. E o que os estudos que avaliaram esse eixo neurohormonal encontraram? O Galvin, que é o estudo espanhol, ele não encontrou variação significativa nos níveis de aldosterona, de vasopressina, de endotelina ou de norepinefrina, comparando os grupos com e sem diurético. O estudo holandês, o Van Cragh, também não encontrou variação significativa entre os níveis de aldosterona. Entretanto, positivamente, esses 2 estudos eles encontraram uma redução significativa da atividade da renina plasmática, ou seja, uma redução dessa hiperativação do eixo nos pacientes que foram submetidos à desprescrição, que poderia favorecer um pouco mais o prognóstico desses pacientes da IC. Bem, então, como principais pontos de discussão, esse artigo de revisão traz para a gente que a prevalência da insuficiência cardíaca ela vem aumentando nos últimos anos, né, com o advento do envelhecimento populacional. É estimado que a cada 5 pacientes com IC, 4 deles são idosos, né, têm uma idade superior a 65 anos. E como eu vinha falando antes, os idosos eles estão mais suscetíveis aos efeitos adversos, né, desse uso contínuo de diuréticos, os efeitos que a gente já mencionou. Algumas limitações que a gente tem aqui, muito importantes de serem pontuadas.
Não existe, né, um algoritmo padronizado para essa desprescrição de diurético nesse paciente, né, sobre quando devemos desprescrevê-lo, como, qual paciente é mais elegível para isso. Uma outra limitação importante também, né, os pacientes que foram submetidos à desprescrição nesses estudos eram pacientes com uma IC estável, mas não existe uma definição padronizada, né, sobre o que seria uma IC estável a nível global. Outro ponto de limitação importante também é a questão do rastreio e da avaliação do grau de fragilidade desses pacientes, né? A maior parte desses estudos ele não engloba os idosos frágeis, ele sequer leva em consideração se os idosos são frágeis ou não. E a maior parte dos estudos também não engloba os pacientes que têm uma IC com fração de ejeção preservada, né? E a gente sabe que esse é o tipo de insuficiência cardíaca que é mais prevalente no nosso idoso frágil. Então a gente fica um pouco inseguro de quando fazer e como fazer essa desprescrição no nosso idoso frágil, né? O artigo traz essa figura aqui que eu achei interessante colocar no slide, né? Como uma forma de balança dos prós e contras para a gente desprescrever os diuréticos nesses pacientes. Como fatores favoráveis à desprescrição, né? Ele coloca redução de distúrbios hidroeletrolíticos, redução da hiperativação do sistema renina-angiotensina, redução do prejuízo da função renal que o uso de diuréticos pode causar, e como fatores contra a desprescrição, coloca, né, a falta de algoritmos padronizados de desprescrição, evidências pouco robustas, e a ausência de estudos, né, avaliando o estado de fragilidade desse paciente para considerar essa desprescrição. Abordando um pouco essa questão da definição de IC estável, eu achei interessante trazer aqui que quando você procura na literatura, as definições são bastante heterogêneas. A definição mais amplamente utilizada nesses estudos que foram elencados no artigo é que a IC estável seria aquele paciente que está pelo menos há 3 meses sem sintomas congestivos, né? Considerando aquele paciente que era previamente NIRA 1 ou 2, que tinha uma dispneia aos esforços maiores, e ele já está há pelo menos 3 meses sem esses sintomas de congestão. O padrão ouro apontado pela literatura para detectar a congestão no paciente com IC seria o cateterismo cardíaco, né, que faz a medida direta da pressão do ato direito e da pressão de enchimento capilar pulmonar. Entretanto, é um procedimento muito invasivo, de acesso muito difícil, então não condiz muito com a nossa realidade de prática clínica, né? Pensando em ferramentas mais palpáveis e mais acessíveis para a gente avaliar a presença ou não de congestão no paciente, a gente tem a avaliação clínica, na maior parte das vezes é o que nós temos acesso ambulatorialmente, que é uma tríade, né, que engloba os sinais clínicos de congestão, apesar de serem menos específicos, junto ao raio-x de tórax e os níveis elevados de NT-proBNP. Nos últimos anos, né, a gente tem visto o advento do ultrassom portátil, que é uma ferramenta de alta acurácia diagnóstica, que pode vir a ser bem útil, né, na hora de determinar se o paciente tem uma IC de fato estável ou se ele ainda apresenta uma congestão pulmonar significativa, né, pode aumentar o risco dele de descompensação. Eu achei bem interessante porque o artigo, diferente de muitos outros que a gente vê, ele não só aponta limitações, ele propôs um algoritmo que propõe uma estratégia de desprescrição e colocando uma ferramenta de rastreio de fragilidade do paciente. Achei bem interessante. Então, ele sugere o uso do CFS, que é a Clinical Frailty Scale, como uma ferramenta de triagem. E ele propõe que, para os pacientes não frágeis, você tenha uma determinada frequência de reavaliação após a desprescrição, e para os pacientes pré-frágeis ou frágeis, que são aqueles com CFS superior a 3, você reavalia esse paciente com maior frequência.
Então, como que fica exatamente? Para os pacientes não frágeis, né, CFS 1, 2 ou 3, ele propõe uma redução de 25 a 50% da dose do diurético, com dosagem de BNP e eletrólitos em uma semana, e que você faça uma reavaliação clínica desse paciente dentro de 3 meses. Para os pacientes CFS maior do que 3, ou seja, pré-frágeis ou frágeis, ele propõe a redução de 25 a 50% da dose. Entretanto, ele propõe uma reavaliação mensal por pelo menos 3 meses. Né? Ele advoga que o idoso mais frágil está sob maior risco de descompensação da IC, portanto, você teria que reavaliar esse paciente com maior frequência para poder fazer essa condução com mais segurança. Então, como conclusões principais aqui, a desprescrição dos diuréticos de alça, ela deve ser considerada para todos os idosos com IC estável, né? Sobretudo diante do advento dessas novas drogas, dos ISGLT2 e dos ARNIs, que a gente viu que reduzem a necessidade do uso dos diuréticos por esses pacientes. Entretanto, a gente ainda tem muitas limitações. Dá para entender que essa desprescrição dos diuréticos se mostra benéfica para os pacientes. Entretanto, ainda faltam guidelines, né, que orientem um algoritmo exato de desprescrição dessas drogas. E ainda faltam estudos com evidências mais robustas, né, que englobem os idosos mais velhos, acima de 75 anos, que englobem quais seriam os efeitos dessa desprescrição na IC de fração de ejeção preservada. Faltam estudos que avaliem a fragilidade desses pacientes também, como instrumento norteador dessa desprescrição, né, assim como o artigo propôs. Então, como conclusão, eu diria que a desprescrição é uma coisa que deve ser pensada, mas ser estável, parece ser uma coisa bastante benéfica para os pacientes, mas ainda parece ser uma área muito nebulosa, né, sobre para quem fazer, quando fazer e como fazer. Essas aqui são as referências principais. Ótimo, Felipe, parabéns. Deixa projetado ainda. Vamos deixar, inclusive, naquele a figurinha que ele colocou, né, que é a única figura que tem. E o que ficou de você para o artigo? Como é que você acha que isso afeta a sua prática ou não? O que você acha, né? Você mostrou aí muito bem as opiniões dos autores, né? Isso é um artigo é uma revisão narrativa, né? Então ele buscou o que tinha na literatura, que você bem colocou que é muito pouco no que diz respeito à desprescrição, né? E sendo uma revisão narrativa, eles tiveram os autores a oportunidade de colocar não só as opiniões, mas até propor um algoritmo, né? Que é baseado, claro, na opinião dos autores. O que ficou para você? O que você acha? Concorda com o algoritmo ou não? Você acha que o tema é relevante? Modifica alguma coisa o seu olhar prático em relação a esses pacientes? O que Ô, ficou de Rodrigo, mensagens para você? eu achei muito interessante essa discussão, porque na prática clínica eu percebo que a furosemida ela é um dos principais personagens assim de inércia terapêutica, né? Nesses até em pacientes que não têm IC, né, que não teriam indicação, mas nos pacientes com IC a gente raramente vê esses pacientes tendo essa temática discutida, né, ao longo do tempo. A gente não discute muito na nossa prática clínica sobre desprescrição de diurético, muitas vezes por receio mesmo, né, desse paciente ter uma reinternação por IC, dele ter uma piora funcional por dispneia. E eu acho que muito desse medo nosso vem justamente de não saber como fazer isso. Né? Eu achei muito interessante a iniciativa desse artigo de propor um algoritmo, né, que levasse em conta a fragilidade do paciente, mas ainda assim eu achei que ficou um algoritmo muito subjetivo.
muito por alto, assim, sabe? Porque ele fala, né, reduzir a dose em 25, 50% e reavaliar em 3 meses. Ah, mas e aí? Sabe? Achei muito por alto. E eu Uhum. acho que a questão de maior problemática é a mesma que a gente recai toda vez que a gente vai estudar IC, né? A literatura sempre consegue achar dados mais robustos para IC de fração de ejeção reduzida, mas a IC de fração de ejeção preservada, que é aquela que na maior parte das vezes a gente vai encontrar nos nossos idosos frágeis, os estudos são muito escassos, né? Uhum. Então, nesse paciente, sobretudo, eu fico mais inseguro ainda de tentar essa desprescrição. Mas eu acho que, assim como o artigo traz, né, o advento dessas drogas novas aí, sobretudo dos ISGLT2, que já estão cada vez mais presentes nos nossos consultórios aí, acho que cada vez vai ser menos necessário o uso de diurético, né? A homeostase de volume desses pacientes tem tudo para ficar bem mais assertiva nos próximos anos. Eu concordo quando você fala que gostou da iniciativa, né, desse artigo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a relevância do tema, né, talvez tenha motivado, inclusive, que o artigo fosse publicado, e eu acho que é muito bacana colocar várias dessas preocupações a serem discutidas, mesmo que vamos colocar assim, a qualidade dos dados sobre desprescrição sejam muito poucos e falhos, né? E é interessante, né, que provavelmente as regiões do globo que produziram a maior parte dos artigos para, né, que motivaram os guidelines, não ter nenhum de desprescrição, né? Você imaginar que não teve nenhum estudo de desprescrição vindo dos Estados Unidos, por exemplo, mostra talvez uma, entre aspas, né, uma negligência ou uma falta desse olhar, né, da desprescrição, que é um tema muito atual, né? Por isso que esse artigo foi feito numa unidade de geriatria italiana, né? Então acho que para nós encaixa muito bem e acho que é importante levar essa mensagem, né? Então eu concordo com você. Eu acho que a iniciativa do artigo é importante. Sem dúvida nenhuma, acho que todos vocês devem lembrar de discussões anteriores nossa, quando nós discutimos, né, tratamento de diabetes, falamos sobre os inibidores do GLT2, né? Acho que ficou claro, né, para nós que esses pacientes, né, o controle volêmico deles, né, muda, se altera, perdem água e aqui agora, né, essas drogas fazendo parte dos guidelines de essência cardíaca reduz, sem dúvida nenhuma, vamos colocar assim, a necessidade de uso crônico de uma droga como os diuréticos de alça, que são absolutamente sintomáticos, né? Não altera em nada mortalidade, história natural, né? Com o único objetivo de retirar líquido, né? Então, acho que sem dúvida nenhuma aumentou ainda mais o substrato para poder falar que a furosemida é só para aquele momento, para o sintoma, não é para outra finalidade, né? E eu gostei também quando você coloca em relação à inércia da furosemida, que realmente a gente vê essa inércia da utilização dela, inclusive em vamos colocar assim, usando para indicações que não são completamente apropriadas, né? Então, pessoas com a ideia de que é um antihipertensivo mais potente, utilizando para hipertensão, né? Então, concordo com você, eu acho que isso também é um ponto interessante, né? Que você mencionou. E acho que, além de toda essa questão, né, do mecanismo dela de retirar volume, não, a gente não se esquecer que ela pode ser que é óbvio, mas que, apesar de óbvio, nem todos em todos os momentos associaram e lembraram que
ao fazer isso, ela está, entre aspas, a furosemida e os diuréticos de alça, estimulando ainda mais as vias compensatórias e que a gente sabe que essas vias compensatórias, a longo prazo, faz parte dos mecanismos deletérios e daí, né, a base do tratamento da insuficiência cardíaca ser bloquear essas vias, né? Então, quando está lá bloqueando renina, angiotensina, aldosterona e sistema nervoso simpático, né, que são vias que podem ser ativadas pelo uso dos diuréticos tiazídicos, tem um mecanismo muito associado à fisiopatologia, né? Inclusive, né, já que nós estávamos mais antes falando das questões imunológicas, inclusive das citocinas pró-inflamatórias que aumentam a degeneração dos miócitos. Então, eu acho que os prós de pensar a desprescrição atualmente, eu acho que já está muito bem né, estabelecido, né, pelo menos do ponto de vista teórico. Acho que aí talvez a minha pergunta que ficaria, se a gente for olhar essa figura, do ponto de vista teórico, a gente tem esses elementos que o artigo citou como elementos positivos a favor da desprescrição, né, que é isso que você mencionou e que a gente já né, colocou aí, né, lembrando inclusive dos distúrbios hidroeletrolíticos de forma mais ampla, né, que eu acho que foi legal o artigo trazer não só a questão do sódio, do potássio, mas trazer também e do volume, falar de hipotensão ortostática, de queda, mas trazer também perda, espoliação de cálcio, aumento de risco de osteoporose, né? Então achei que foi legal ele também trazer esses distúrbios hidroeletrolíticos de uma forma mais ampla do que geralmente a gente vê. E aí minha pergunta para você, Felipe, seria o seguinte: eu acho que se a gente for olhar o que está listado aí como os fatores a ser considerados contrários à desprescrição, ele coloca que você tem uma baixa evidência mandando você desprescrever, que falta um algoritmo, um guideline, um roteiro, um guia de como desprescrever, e se falta em adultos, se falta na população de maneira geral, era óbvio que numa população de idosos, mais idosos e frágeis, e aí vai ser completamente ausente, né? A minha pergunta que ficaria para você em relação a essa figura é: você concorda que esses elementos que estão aí, né, o pratim contrário à desprescrição está até mais pesado, são fortes o bastante para a gente não desprescrever? Não. Inclusive, eu não acho que eles deveriam ser colocados como fatores contrários à desprescrição, né? Acho que eles deveriam ser colocados como limitações de como desprescrever. Eu acho que talvez esse seja, eu concordo com você, eu acho que talvez esse seja um ponto que ainda mais que é um artigo vindo de humanidade e geriatria, que é a nossa prática, né? Muitas vezes a gente está enxergando malefícios, está enxergando iatrogenias, a gente não tem uma evidência 1A robusta para poder nos guiar e nos falar como que tem que ser feita essa desprescrição que tem que ser feita, mas a gente está enxergando o malefício e não fazer nada significa dizer deixar esse malefício continuar, né? Então, eu concordo com você. Eu acho que a falta da evidência da desprescrição talvez seja muito mais uma limitação do que um fator contrário, exceto, talvez, que seja naqueles pacientes que estão, vamos colocar assim, que estão absolutamente estáveis, sem nenhum problema, que você não esteja enxergando nenhum malefício e que poderia falar assim, será que eu teria ganhos extras em desprescrever? Aí sim, a baixa de evidência poderia ser um fator contrário, né? Pensando que as evidências sejam só
teóricas alterando a fisiopatologia. Só que eu acredito que na realidade não é o que a gente enxerga, principalmente nos pacientes frágeis, né? Eu acho que de uma maneira geral, os efeitos do uso excessivo dos diuréticos, eles causam sintomas, causam problemas que as pessoas não estão identificando como sendo deles, né? Então, quando tem uma hipotensão ortostática sintomática mais evidente, algumas vezes, inclusive, limitando, o paciente, pacientes, né, desidratando e tendo outras repercussões que não só a hipotensão. Então, eu acho que talvez a primeira coisa que merecesse a gente ficar atentos é, olha, o tratamento do diurético tiazide, de alça, é sintomático. Isso é, né? Então, se não tem sintomas, eu não precisaria estar usando. Então, talvez essa seria a minha primeira crítica. E a minha segundo ponto, e aí vão lá no algoritmo que ele propõe, eu senti uma certa guinada no, no final do artigo, né? Onde ele vai mostrando uma série de, mesmo que falhas mais frágeis, de evidências para desprescrição vinda desses poucos artigos que tem. E aí, na hora de propor o algoritmo, eu achei que ele foi bem mais conservador e talvez receoso. Receoso porque, né, ele mesmo citou que talvez um trabalho, né, ele citou que um trabalho menciona que talvez a idade, o aumentar da idade aumenta o risco desse paciente voltar a precisar do diurético depois que fosse prescrito, né? E a partir daí, então, ele usa esse argumento para embasar que aquele que é frágil ele vai ser mais conservador ainda na desprescrição. Ele passa o artigo todo, né, falando que o idoso mais frágil é mais susceptível aos efeitos deletérios do diurético, mas na hora de desprescrever ele foi mais conservador justamente com esse idoso frágil, né? E eu acho que aí talvez o ponto seja a gente voltar a alguns princípios da desprescrição, né? Então, primeiro é que é algo ativo e é algo que precisa de um monitoramento, então tem que estar de perto vigiando, e faz parte da desprescrição você ter que voltar a usar né, a droga dependendo da resposta. E só que aqui eu acho que tem uma particularidade ainda maior quando a gente está falando de ciência cardíaca e da desprescrição, e por isso que eu achei que na hora do algoritmo ele inverteu um pouquinho as prioridades. Então eu concordo com a afirmação dos autores que coloca que o paciente mais frágil pode descompensar a insuficiência cardíaca com qualquer gatilho infeccioso, qualquer que seja. Concordo plenamente com isso, é exatamente o que a gente observa. Mas, como você bem disse, ele passou o artigo inteiro mostrando que o mais frágil é o que tem maior, entre aspas, é o que precisaria, né, o que precisaria mais. E eu acrescentaria um outro aspecto que eu acho que é a grande dificuldade aqui e que eu iria um pouquinho contra a forma dos autores pensar. A quantidade de líquido que a gente tem, né, no dia a dia, em função de uma série de coisas, ela oscila. Qualquer um de nós, se começar a pesar 2, 3, 4 vezes por dia, vai ver diferenças de peso ao longo do dia em função de retenção de maior ou menor quantidade de água, que é afetado pela alimentação, por questões hormonais, por atividade, enfim, por uma série de fatores. Então, meu primeiro aspecto é: será que a gente vai falar assim, eu vou conseguir criar uma receita de bolo
e vou conseguir encaixar todos idosos, incluindo os muito idosos e incluindo os frágeis. Então, nesse grupo extremamente heterogêneo, dentro de um roteiro de bolo único, eu acho muito difícil, né? A outra coisa que você colocou no artigo aí que eu ficaria mais difícil é: será que a gente vai precisar e vai ser efetivo a gente criar um roteiro para poder pensar em atingir a população que a gente vai ter que usar de recursos complementares para ter certeza que está ou não congesto? E aí ele até colocou que os sintomas clínicos como ortopneia, bendopneia, jugular teria uma especificidade menor porque não conseguiria distinguir sobrecarga de pressão de volume, né? E aí colocou até ultrassom na beira do leito como sendo uma das possibilidades, ou então dosagem de bem, dos peptídeos atriais natriuréticos de maneira geral, né? Junto com raio-x. Eu também teria uma certa dúvida em relação a isso, considerando esse quadro dinâmico dessa desprescrição de diurético ou necessidade de diurético num paciente ao longo do tempo, sabe? Porque eu acho que vai ter momentos que ele vai começar a ficar com gestos, outros momentos menos. Vai ter momentos que eu acho que ele vai desidratar nesse 3 meses, né, que ele colocou aí para poder avaliar como estável 3 meses, que é o padrão, que você até questionou isso. Eu teria grandes dúvidas se isso realmente seria prático, né? Então, estabilizou e pode ficar, entre aspas, parcialmente desidratado um idoso frágil 3 meses. Eu, para falar bem a verdade, aí é uma opinião muito pessoal, mas como aqui é uma discussão e o artigo é uma revisão narrativa que traz opinião, eu seria muito mais favorável a investir em educação de reconhecimento dos sintomas e dos sinais, mesmo que grosseiro, para a equipe, para a família e utilizando como parâmetro objetivo pesagem diária. Porque se o paciente começar a ficar, eu desprescrevi, estiver pesando rotineiramente, começar a ganhar peso dentro de um patamar e começar a ficar com falta de ar, eu não esperaria nada para poder falar, mesmo, mesmo à distância, que esse paciente precisaria de voltar a usar uma dose mínima de diurético, porque essa, né, tem a chance da falta de ar dele, né, da dispneia, da limitação dele começar a ser devido à congestão é grande. Né? Da mesma forma que se ele tivesse tendo sinais de desprescrição, não esperaria 3 meses e orientaria a mesma distância que reduzisse dose de diurético. Então, eu imagino que nesses pacientes, e aí principalmente o que ele mais trabalhou, que sejam os pacientes com fração de ejeção reduzida, que essa necessidade do diurético pode oscilar, né? Então, acho que pode tirar, mas vai ser parte da história em algum momento voltar e vai ser parte da história em algum momento tirar de novo. Então, algoritmos, guidelines que traz coisas fixas para uma coisa que é dinâmica, eu acho que a aplicação seria difícil, né? E lógico que essa lógica dele aí, eu acho que foi uma lógica de prevalecer segurança em quem ele imagina que vai ser do tratamento padrão, né? Foi lá no médico, olhou, desprescreveu, o médico só vai ver o paciente de novo 3 meses depois, né? Se a gente continuar nessa lógica de que só vê pacientes em pontos distantes, aí acho, não tem como fugir disso, né? Acho que talvez essa seja a expressão, mas eu acho que a gente precisa justamente modificar um pouquinho essa lógica, né? E talvez seja por isso também, né, que o Edgar coloca que o médico sozinho não dá conta de acompanhar os pacientes idosos frágeis
no consultório, né, que precisaria de uma, né, de uma equipe. Então, eu gostei da iniciativa, gostei das questões, acho que ele poderia ser, inclusive, mais incisivo e falar que os pacientes frágeis precisassem de ter reduções talvez mais precoces, mais agressivas e talvez considerar um pouquinho essa questão dinâmica, né? Que vai tirar, mas vai ter que precisar a colocar algum momento. E uma outra coisa que eu até gostaria de ver a opinião do Edgar e das outras pessoas é o fato de não ter estudo, só teve um, né, com fração de ejeção preservada, deixou os autores com mais receios ainda. Eu vou te falar que eu acho talvez que seria o grupo que eu tivesse menos receio, né? Não entendi esse receio tão excessivo de tanta ressalvas em sugerir desprescrição nos pacientes com fração de ejeção preservada, né? Lógico que eles precisam, né, de uma certa pré-carga para garantir o enchimento ventricular e garantir um débito cardíaco, mas também precisa lembrar que eles são muito sensíveis à desnutrição, né, à redução da pré-carga, né? Então, eu acho que a lógica do cuidado aqui é, né, basicamente a mesma, né? Mas eu achei artigo legal, achei interessante, achei que o simples fato da gente estar discutindo e não ter as respostas e se estimular essa discussão em outros momentos, eu acho que o artigo já cumpriu, né, o papel dele, né? Acho que se o artigo trouxer um pouquinho dessa preocupação e talvez dos colegas entendendo que pode ser deletério, inclusive, né, por ativar as vias que a gente está querendo bloquear no tratamento, talvez estimule mais pessoas a desprescreverem, né? Mas a teoria da desprescrição nesse paciente é muito fácil, na prática, no acompanhamento no dia a dia, eu acho que é bem delicado e acho que é um paciente que precisa estar assim, sendo visto Bom de dia, perto. Rodrigo. Eu queria Fala, fazer Daniel. comentários depois. Pode falar Bom agora. dia. Bom dia a todos. A gente que tem um pouco mais tempo na estrada convive há muitos anos com esses pacientes, especialmente frágeis, com insuficiência cardíaca. E, na prática, o que eles trazem é o cansaço, é a dispneia. E o Rodrigo coloca uma referência do ponto de vista diagnóstico fundamental, que é o peso, que na prática é subavaliado por todos nós. Então, monitorar o peso é fundamental, porque o sintoma de dispneia é muito subjetivo, e quanto mais frágil, a gente tem visto, tanto na prática como nas discussões, o Edgar sempre também comenta isso, né? O diagnóstico da dispneia, vamos usar a palavra cardíaca ou cardiogênica, o gerado pelo comprometimento cardíaco, é muito difícil, porque geralmente é de causa múltipla. Então, eu queria começar de forma bem pontual 3 pontos. Primeiro, me estranhou os artigos selecionados tem a data máxima de 2009, tem artigos de 2004 e 2005. Depois de 2009, o último, parece que é o brasileiro, 2020. Aí eu pergunto, essas novas drogas não existiam. Então, esse comentário eu queria fazer sobre as referências citadas e como dados para o trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse do diagnóstico, que é muito difícil, porque tem o sintoma de dispneia, que vai ser traduzido pelo paciente de forma mais variada possível, e no exame físico, né, o dado objetivo seria o aumento os dados objetivos, o aumento do peso, que o Rodrigo colocou, um alerta para nós todos, né, e o edema periférico, que é tardio,
a não ser que o paciente tenha também múltiplas causas, quando ele fica parado em casa com as pernas para baixo. E a famosa crepitação pulmonar, ela é dificílima, porque o idoso, quanto mais idoso, mais frágil, ele vai tendo ao longo do tempo alterações na ausculta. Então, a crepitação é muito traiçoeira e ela é um dado que é delicado do ponto de vista diagnóstico. E terceiro, respeitando, mas trazendo um acréscimo na fala do Rodrigo, que o que os diuréticos fazem, na verdade, eles não mudam a expectativa de vida, mas nós sabemos que eles mudam a qualidade de vida. Então, aquele idoso que saía do quarto, andava pela casa, tomava banho, etc., quando há descompensação cardíaca, ele começa a cada vez ficar restrito, no final das contas, ao próprio leito. Então, embora diuréticos de alça eles não tragam mudança na expectativa de vida, que eu considero, nesses casos, especialmente nos idosos frágeis, de muito menor importância, a qualidade de vida realmente é interessante que ela seja melhorada ou preservada. E concluindo, também concordando com a fala final do Rodrigo, é um alerta para mim, para mim ficou o alerta de que a gente tem que pensar nisso. Mas, como está no próprio livro lá do Edgar, o nosso livro, referência, né? E pegando outras situações de medicamentos, a proposta que o Rodrigo comenta é a minha também, que é stop by step, ou seja, parar progressivamente, reduzir. Isso não tem conta, né? Mas a ideia seria, se você identifica e suspeita de que o saldo do medicamento não está tão positivo, vale a pena você pensar nisso de acordo com o que foi bem apresentado aí pelo Felipe. Então, meu comentário, eu concordo aí com o que o Rodrigo colocou. Ok, basicamente é isso que eu queria falar. Obrigado. Gelson, só para completar o que você colocou e talvez deixar algumas coisas mais claras, eu acho que você acho que sem dúvida nenhuma a questão de tirar o paciente dos sintomas, então vou imaginar um paciente que tiver em classe 3 ou classe 4, né, que está lá muito sintomático, ninguém nega a importância e a necessidade de estar utilizando, mas você reforçou aspectos que eu acho que são importantes, né? Por exemplo, quando você coloca que as crepitações, por exemplo, que fazem parte do diagnóstico de congestão, o idoso São já pode ter, traiçoeiras. são traiçoeiras. Eu acrescento a própria dispneia que você colocou do cansaço. Eu ainda acrescentaria quando você colocou aí o idoso não sai do quarto, né? Eu acho que muitas vezes ele vai, entre aspas, parando de referir Isso. dispneia porque está ficando limitado. Não tem Eu demanda. acho que é justamente aí que entra a utilidade que eu falei de pesar o Perfeito. paciente. Porque você vai Concordo educar plenamente. ele ou o cuidador a falar assim, olha, no momento que eu estou tendo mais cansaço, que eu estou ficando mais restrito, ou que apareceu o edema, coincide com o momento de eu estar com peso subindo ou com peso bem acima da minha média. E quando eu estiver tendo tonteira, eu perco. E hoje não adianta, né? Hoje é a realidade nossa, e principalmente dos pacientes mais frágeis e que não raro tem cuidadores ou tem famílias utilizando, as pessoas fazem parte de boa parte desses pacientes anotarem os dados, ter dados longitudinais, né? E talvez tem dados alguns que a gente acha até abusivos, né? De pressões diárias, né? Então, eu acho que é só um ponto a mais para poder não só a gente ter parâmetro, mas a família ter parâmetro, porque eu acho que a questão do diurético ela é muito dinâmica. Acho que esse que é meu ponto que eu quero trazer aqui. Eu acho que não é Perfeito, concordo com um você. ponto que vai chegar e falar assim, eu vou tirar e vou ficar 3 meses sem, acabou, está estável, não vou precisar. Olha, provavelmente por algum motivo eu começo a descompensar, ter congestão, eu vou ter que voltar a usar um pouquinho e depois eu vou ter que tirar quando estiver tendo sintomas. Então, eu acho que a questão do diurético segue um pouquinho esse dinamismo e eu acho que a gente vai ter que criar estratégias de
entre aspas, dar mais, dar menos, pôr e tirar ao longo do tempo da história natural desses pacientes, para evitar que eles descompensam verdadeiramente de forma mais grave, vão para o hospital e tem que ser utilizado lá e depois cair no guideline. Então, acho que esse que é um dos pontos que, né, que eu queria colocar. Eu queria fazer um Só uma comentário frase da primeiro. fisiopatologia, Rodrigo. Só uma frase da fisiopatologia. A gente vê com alguma frequência, melhor dizendo, idosos com diagnóstico de insuficiência cardíaca usando vários medicamentos sem ter o diurético. E às vezes nós dizemos assim, mas não estou vendo nada para ele usar diurético, não estou vendo diagnóstico de insuficiência cardíaca, vamos tirar o diurético. Aí a gente tira o diurético, qualquer médico. Aí passa uma semana, o paciente continua bem, passa 15 dias, continua bem, um mês, continua. Está vendo? Não precisava do diurético, esse diurético está incorreto. Só que dentro da fisiopatologia, né, existe lenta e progressivamente o que vai exteriorizar lá na frente no edema clínico, né, o edema intersticial, o edema de alça e que vai diminuir a absorção. Então, o paciente vai descompensar novamente a curto, médio prazo com a suspensão. Por isso que eu comentei, concordando plenamente com você, que, a não ser que haja sinais indiscutíveis, o ideal seria uma suspensão progressiva ou redução progressiva, um segmento também cadenciado, coerente, apesar de todas as dificuldades do sistema de saúde. É isso que eu queria lembrar. Obrigado. Não vou falar mais nada a respeito. Não, pode falar. Eu acho que o outro Não, já ponto, quando falei. você coloca das datas dos artigos e você faz esse comentário, é que, na realidade, entrou novos pilares, né? Então, assim, para o tratamento da insuficiência cardíaca e a adição dessas drogas que têm potencial mais comprovado na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, são medicamentos que favorecem a gente usar menos ainda Perfeito. os diuréticos. Eu acho que esse que é o Perfeito. ponto. Eu acho que muitas Exatamente. vezes o que acontece é as pessoas estão usando o diurético, né? E agora, com a introdução de novas drogas, lógico que tem uma questão de acessibilidade para o nosso público brasileiro, de uma maneira geral. Eu acho que a gente vai ter que ficar mais atento ainda a esse problema, porque se a gente incluir essas drogas e não tirar o diurético, eu acho que a chance da gente enxergar os malefícios vai ser muito maior, né? Perfeito. E a gente sabe, por exemplo, que como que funciona, vamos colocar assim, o atendimento dos idosos frágeis fora do hospital. Não raro, eles, quando tem alguma intercorrência aguda, eles recebem uma assistência domiciliar, né, pelos programas de assistência domiciliar conveniada, essas coisas todas, ou eles vão numa UPA e retornam. E geralmente o que a gente vê é: chegou, está com gesto, ou estava crepitando, suspeitaram que estava com gesto, ganha uma receita de um diurético de alça, e aí fala, fica usando até voltar no seu médico. Que aí pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e muitas vezes a gente não enxerga que essa questão de precisar um pouquinho mais ou menos, ela é dinâmica, né? Então, naquele momento precisava, foi benéfico, passa um tempo, pior. Então, da mesma forma que você coloca que retirar pode acontecer coisas na trajetória e o paciente voltar a ficar congesto, o outro caminho também é muito prevalente, se não mais, pelo fato das pessoas não enxergarem como sendo dele, né? Que é, retirou, usou, acabou a congestão e vai, entre aspas, progressivamente ficando mais, entre aspas, desidratado, né? E aí aquela história, da mesma forma que o excesso de volume é maléfico, pensando só volumetricamente, a falta Perfeito. de volume talvez seja mais maléfica ainda e de Perfeito. diagnósticos mais difíceis, né? Se já é Uma, difícil uma, o uma diagnóstico faz de cansaço e a congestão, outra faz a queda. O que é pior, né? e assim, e se já é Favorece. difícil o sinal de congestão no paciente idoso, dá diagnóstico de desidratação significativa no paciente idoso é tão difícil quanto ou mais, né?
Então, por isso que eu acho que tem que pensar em atendimento longitudinal, tem que monitorar esses pacientes. E aí não é o médico no consultório, esse não dá conta mesmo, né? No mínimo, a educação da família eu acho que tem que ter, né? Edgar está inquieto vendo os pupilos falar. Não, mas é legal, porque a escolha do artigo é exatamente por isso, né? Põe o nome lá do artigo, põe lá no início, o Felipe. Então, olha, o artigo está sugerindo, ou pelo menos está colocando a possibilidade de suspensão de diurético no paciente com ciência cardíaca. Crônica e estável, né? Pois é, mas não é, ninguém tira. É absolutamente um mantra, né? Diurético, e aí outra coisa, tá, gente? Olha, a questão é diurético. Será que tem que ser a furosemida? Não pode ser hidroclorotiazida? Não pode ser outro? Então, vamos lá. Então, já é uma sinalização de que, opa, calma. Quem sabe pensar em tirar? Já está maravilhoso. Só o título já valia o artigo. O que a gente vê é que virou realmente a medicação inquestionavelmente mais utilizada na ciência cardíaca. Sendo que ela não muda o prognóstico, né, Rodrigo? Não muda. Antigamente ela tinha uma irmã, né, Rodrigo? Na época que eu dei aula para o Rodrigo, era duas irmãs siamesas. Era a furosemida. Ou já não era, Rodrigo? Acho que era. Não, era. Furosemida, digoxina, propanolol e beta-bloqueador era contraindicação. Pois é. Então, assim, quando eu dei aula para o Rodrigo, era furosemida. Ele tinha cabelo. Tinha nós, né, Rodrigo? Na época da cabeleira. E aí, olha que movimento interessante. Com o tratamento da insuficiência cardíaca era absolutamente hemodinâmico, era mecânico, né? Melhorava o sintoma, melhorava, não há dúvida, melhorava, mas só. Olha só, não, tá bom. Na verdade, é o que a gente faz para o Alzheimer, né, gente? A gente melhora sintoma, né? É o que a gente faz para a doença de Parkinson. Então, o tratamento sintomático, eu também concordo com o Gelson, é bom, não é ruim, não, mas não muda o prognóstico, não muda. E o risco é enorme. E aí se viu o sinal de digoxina, realmente a janela terapêutica é muito pequena, tá fora. Essa já foi desconsiderada, apesar de que eu acho que tem lugar para ela ainda, principalmente no nosso idoso, com ICFR, obviamente. Olha, quando eu vou falar aqui de ciência cardíaca, gente, é ICFR. A ICFR ainda é terra de ninguém, né? Qualquer coisa que vocês falarem, eu vou ter que concordar, porque ninguém sabe. Então, na ICFR, onde eu tenho 10 contratilidade, tem toda uma racionalidade que é inquestionável. Eu estou aumentando a força contrátil. Maravilhoso. Só que a toxicidade é enorme. E não muda o prognóstico. Pelo contrário, alguns acham até que aumenta a mortalidade. Tá? Então, a digoxina foi fácil de descartar. Apesar de ser um bom sintomático. Exatamente pela janela terapêutica e tudo mais. Mas a furosemida continuou, que é o diurético, que é a congestão, que é o que dá a dispneia. Então, no caso do idoso, e aqui o foco idoso, eu aprendi com o Mário Lopes, né, porque eu trabalhei com ele, a regra das metades. 50% dos pacientes com ciência cardíaca não têm ciência cardíaca. Então, a primeira coisa, olha, a descontinuação pode ser útil porque esse indivíduo nem tem ciência cardíaca. Não é fácil esse diagnóstico, né, Rodrigo? Não é fácil. Continua sendo difícil. Não é fácil. Mesmo tendo eco, mesmo tendo outros exames, o diagnóstico continua sendo desafiador. Né? Então, baseia-se muito na... E no idoso é mais difícil ainda. Mais difícil. Por quê? Porque todos os sintomas de ciência cardíaca eu posso ter com várias outras condições, particularmente a dispneia. Então, por isso que eu trago para você sempre aquela discussão. Olha, dispneia de esforço, gente, intolerância ao esforço, fadiga, pode ser um problema no pulmão, ou seja, um DPOC. Olha a frequência de DPOC no idoso. Você vê, então, pode dar dispneia. Pode ser um problema na bomba, e aí eu tenho ECFR, ECFEP, ou seja, o débito cardíaco está ruim,
não interessa qual o mecanismo. Pode ser hemoglobina, ou seja, não tá, o oxigênio está sendo captado no pulmão, o débito cardíaco está bom, só que não tem um caminhãozinho para transportar o oxigênio, que é hemoglobina. E pode ser lá na fase final desse processo, que é no músculo, que é a sarcopenia. Tá? Então, olha, em qualquer um problema, em qualquer uma dessas condições, pode dar dispneia de esforço. Então, muito cuidado com dispneia de esforço. E edema de membro inferior, gente, eu queria que vocês me apresentassem um idoso que não tem queixa de edema de membro inferior, que não tem crepitação na ausculta pulmonar. O idoso que vocês estão atendendo aqui vai ter isso. Então, o diagnóstico de ciência cardíaca no idoso, gente, é um desafio enorme. Então tá. Mas digamos que a gente conseguiu sim dar o diagnóstico, né? Vimos todas as alterações do exame clínico, na anamnese, no exame físico. O eco mostrou uma fração de ejeção menor que 40. Rodrigo, esse idoso eu vejo com muita dificuldade lá no GNI, eu vejo acima de 50. Então, acima de 40, eu não vejo. Esse é o paciente do cardiologista, é o pós-IAM, esse é o filé da insuficiência cardíaca, esse é o filé. O meu sonho era ter esses pacientes aqui no ambulatório, com fração de ejeção baixa, com tudo maravilhoso. Oh, meu Deus, é só aplicar o protocolo, é fácil. Não é meu velhinho. Eu acho que aquilo, os velhinhos fazem greve. Eu não vou lá na geriatria se eu tiver a fração de ejeção baixa. Não vou. É algum boicote, que não é possível. É o que a gente vê na literatura, não é o que eu vejo lá no GNI. Mas vamos lá. Então, digamos que tem isso tudo. O tratamento da insuficiência cardíaca, ele passou por uma revolução, tá, gente? É uma das coisas mais extraordinárias da medicina, foi o tratamento da insuficiência cardíaca. Até porque a gente conseguiu diminuir a mortalidade do infarto, mas aumentamos a insuficiência cardíaca, porque ele sobrevive, né, Rodrigo? Ele sobrevive ao infarto, mas ele desenvolve uma insuficiência cardíaca. Esse é o modelo clássico da ICFR, é o pós-IAM, tá? Mas vamos lá. Então, esse indivíduo, hoje, o tratamento da insuficiência cardíaca, eu brinco que quem faz agora o tratamento da insuficiência cardíaca é o endocrinologista, não é mais o... Olha, eu já falava isso antes da dapagliflozina, da empagliflozina. Por quê? Porque você vai atuar no sistema neuroendócrino, que é o grande problema. O grande problema da insuficiência cardíaca, né, atualmente, não é o trypanosoma cruzi, né? Não é o Chagas, né? Vamos pegar esse modelo, né? Esse aí não é que não seja o problema, ele é a causa, mas hoje eu não trato isso, tá, gente? Eu trato os mecanismos de compensação que vão destruir, que vão derreter esse coração ao longo do tempo. O sistema nervoso autônomo, simpático, a hipertonia simpática e a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e vou otimizar o sistema dos peptídeos. Esse é o tratamento. Esse é o tratamento que muda, que melhora sintoma e reduz em mais de 50% a mortalidade. Então, hoje, o tratamento hemodinâmico, ele se restringe à descompensação. É aquele paciente no hospital, não tem dúvida que ele tem que usar diurético, né? Isso não tem dúvida, ele está descompensado. Saiu do hospital, eu já tenho que pensar em prescrever o diurético, porque o diurético, ele vai trazer problemas para esse indivíduo. Porque ele tem, como o Rodrigo colocou, olha, o idoso é um desidratado, né? É uma grande desidratação crônica e progressiva, né? Que à medida que a gente envelhece, menos líquido eu vou ter. Então, olha, eu tenho que rever a dose do diurético, ainda mais a furosemida. E no idoso, eu tenho um outro probleminha, né, que às vezes as pessoas esquecem de falar. Esse idoso, 30% a 40% vai ter incontinência urinária, que vai piorar com o diurético. Opa, pera lá, mas e aí, como é que fica essa história? E a gente sabe que a incontinência urinária, além de ser uma grande síndrome geriátrica e ser algo extremamente desagradável, já que a gente quer melhorar a qualidade de vida, né? Não é só pela dispneia. E a incontinência urinária, que está causando nele, a urgência. Ele correndo para o banheiro e tem uma queda e uma fratura. Isso ninguém leva em conta. Não, mas eu tenho que levar em conta, eu quero melhorar a vida da pessoa, e não a fração de ejeção. Eu quero melhorar a vida dela. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, a desidratação. Olha, gente, se a gente pegar a lista de medicamentos que tem da insuficiência cardíaca, Rodrigo, todos aqueles,
que estão lá no tal do sick days. Aqueles medicamentos que quando você tem uma coisa aguda, né, Rodrigo? Uma diarreia, um dia ensolarado, a segunda-feira da semana retrasada, você tem que tirar inibidor de ECA, né? O diurético, a dapagliflozina. Você tem que ter muito cuidado, porque esse rim dele vai estourar. Vai estourar com isso. Ele vai ficar desidratado. Então, é uma medicação, eu acho que o Rodrigo falou uma coisa muito importante, é a dinamicidade. Agora, como que eu acompanho isso, né, Rodrigo? Como é que eu vou acompanhar a volemia do indivíduo com ciência cardíaca? Dificílimo. E aí eu concordo plenamente. Eu acho que a gente subutiliza alguns parâmetros que são muito importantes, que é o peso, né? Realmente a gente utiliza pouco, né, Rodrigo? Em um hospital, a gente sabe que a meta é perder quase meio quilo por dia, né? Essa é a meta na ciência cardíaca, né? Porque o peso ele reflete bem a volemia. Então, isso é um problema, eu acho que nós não valorizamos isso. E o outro, que pelo menos eu acho que a gente tem que utilizar mais os peptídeos natriuréticos atriais, né? O BNP. A gente usa pouco, eu acho, até para o diagnóstico diferencial, né? De ciência cardíaca, e ver como é que está. Olha, ele não tem muito valor de prognóstico, assim, mas assim, é um parâmetro, para o diagnóstico, inclusive, né? Então, a gente tem dúvida do diagnóstico. Tá? E nada impede o nosso velhinho com ciência cardíaca, naquela imagem da floresta, a gente não tem ciência cardíaca. Esse paciente tem um TPOC, ele tem lá uma sarcopenia. Então, olha, quem é o difícil de saber. É difícil saber. Mas vamos lá. Então, o diurético tem um problemão. Ele é um problema. Né? Então, hoje, eu tenho várias drogas, né, que são absolutamente eficazes, tanto para melhorar a mortalidade, quanto para melhorar sintoma. E aí, o artigo, realmente, ele esqueceu de falar do mais novo diurético que nós temos, né, Rodrigo? É um diurético. Dapagliflozina. É um diurético. E eu concordo com a fala do Gelson, né, Gelson? Olha, isso é coisa de agora. Esses estudos não tinha isso aí. Então, hoje, eu acho que finalmente nós chegamos no medicamento que é diurético e que diminui a mortalidade, diminui a internação, que é a dapagliflozina e a empagliflozina. E aí, gente, eu acho que essa mudança de paradigma, né, é uma coisa muito interessante. O diurético, a DAPA e a EMPA começou como sendo hipoglicemia antioral, né? Eu acho que é onde é menos utilizado atualmente. Eu acho que mais usa é o cardiologista e o néfro, né? Aí tornou-se uma droga cardioprotetora e nefroprotetora. E agora, eu acho que cada vez mais, isso não está claro ainda não, virou um diurético. É o diurético que diminui a mortalidade. Olha que maravilha, encontramos um diurético. Gente, esse medicamento inibe a bomba de sódio e glicose. Todo mundo só está preocupado com a glicose, né? No caso do efeito. Mas o sódio ele é um natriurético. Depois eu queria até ver se tem algum trabalho, Rodrigo, que compara o efeito diurético da DAPA com a furosemida e hidrocloro. Para mim é o mesmo. E aí vem uma questão prática. Não usem esses medicamentos junto com o diurético. Vocês vão derreter o velhinho. E derreter, para nós, é o quê? Hipotensão ortostática. Então, muito cuidado com essa associação. Então, eu tenho para mim que, finalmente, a gente descobriu um bom diurético que diminui a mortalidade, que é o inibidor do SGLT2. Tá? Então, eu achei muito interessante isso. Então, olha, o grande problema da suspensão é que a gente tem medo, né? É claro que a gente tem medo, por isso que, como eu falo para vocês, primeiro eu tenho que matar a furosemida, né? Depois eu suspendo. Primeiro eu mato, pego ela, amassado, ela inteirinha, depois eu suspendo. Né? E devagar, como tudo. Até porque, gente, eu volto a insistir, esse paciente, às vezes eu nem tenho certeza que é ciência cardíaca. Não dá para saber, né? Não tem como ter certeza absoluta. Então eu vou tirando devagar, né? E vou acompanhando a evolução dele. Tá? Até ver que, olha, realmente, ele não está precisando. E a grande maioria não precisa. É claro que ele tem que estar estável, é óbvio, né, Rodrigo? Não tem que dizer, não é, né? É óbvio. Tem que estar com tudo otimizado. Né? E esse é o problema. As coisas não... Você sabe que... Por isso que às vezes eu falo, olha, não, a espironolactona nessa hora vira diurético. Não é diurético, mas eu minto para
vocês, olha, então já tem um diurético aqui que é o Adactor. Pode dar para ele, não precisa preocupar. Para não ter o medo de tirar, né, a furosemida, porque vai trazer problema. Agora, como toda doença, ela é dinâmica, como o Rodrigo colocou muito bem, eu vou ter que acompanhar e ver, mas se está tudo utilizado, né, realmente a probabilidade dele ter uma descompensação é cada vez menor. É isso que a literatura mostra para nós, né? Então, a ideia é essa, olha, é possível prescrever? É possível sim. Né? Tem que ter cuidado? Tem, mas hoje ficou muito mais fácil do que antigamente, por conta dessas. E aí eu falo o seguinte, olha, desprescrever também inclui substituir. Por que não hidrocloro? Qual o problema com a hidrocloro nesses pacientes? Porque tem uma meia-vida maior. Eu continuo com muita dificuldade de prescrever furosemida uma vez ao dia. Até hoje ninguém me convenceu de que justifica, porque a meia-vida da furosemida é 6 a 12 horas. Então, todo o efeito natriurético que eu tive durante o dia, que tomo de manhã, eu vou perder à noite. Já o tiazídico, não. Ele tem uma meia-vida maior, não tem problema nenhum. Ambos têm efeito diurético e natriurético, então por que não? Mas criou-se essa ideia de que tem que ser furosemida. Não, tem que ser diurético, né? Então, podemos muito bem fazer uma transição, né? Eu tenho para mim que o diurético na insuficiência cardíaca, ele é muito mais para eu tratar a hipertensão que ele tem, aí muda de figura, né? Do que para diminuir a congestão dessa. São coisas diferentes, tá, gente? São coisas diferentes. O que você ia falar, Rodrigo? Não, só complementar algumas coisas que você colocou, né? Uma que você colocou não só que a meia-vida é curta, mas tem uma reabsorção de sódio rebote, né? Então você passa, depois que passa, você passa a absorver mais sódio ainda do que depois, né? Tanto é que aquela história, você está pensando a um comprimido, é preferível dar meio 2 vezes ao dia do que um comprimido só, né? Mas o outro ponto que eu ia colocar, quando você falou que a insuficiência cardíaca agora é do endócrino, é o editorial da New England do mês passado, questiona se a ICFEP não é uma doença metabólica, colocando a obesidade como um dos elementos centrais. Né? Que eu acho que foi o artigo que saiu, que é a redução, o uso, né, do inibidor de SGLT2 para a insuficiência cardíaca no paciente obeso, né? Legal, sem dúvida. Mas aí o outro ponto que eu queria trazer é que eu acho que talvez o que merece é a gente ver muito essa questão da insuficiência cardíaca das pessoas, do paciente com fração de ejeção preservada descompensar, e quando ele descompensa fazendo congestão, muitas vezes não rara, faz até edema agudo de pulmão, né? Então ele descongesta, eu vou colocar assim, ele descompensa, entre aspas, de verdade, mas ele também compensa rápido quando você tira. E eu acho que talvez esse que é o ponto que me preocupa com o paciente que não está instável. Aquele paciente que chegou, que foi visto em casa por um PAD, porque está descompensado, chamou na urgência. Então, é um profissional que está vendo o paciente no corte transversal, não tem a história. Ou então que foi num pronto-socorro e estava completamente descongesto e a pessoa chegou lá e falou assim, nossa, é insuficiência cardíaca e tem que usar. E aí, lógico, né? Falou que a insuficiência cardíaca estava congesto, com falta de ar, tem que usar. Já vem furosemida na cabeça. Assim, nossa, como que eu não enxerguei? Como que eu não vi isso, né? Fica até com aquele sentimento de culpa, mas não raro é aquela história. O nosso paciente idoso, do sexo feminino, hipertenso, se colocar que ele é obeso, então, para poder ficar na moda aí, a probabilidade de ele ter uma insuficiência cardíaca é grande, é altíssima, mas ele está compensada, né? E qualquer coisa pode se compensar. Então, acho que nesse paciente, essa prescrição fixa talvez seja até mais deletério. Ela é essencial naquele momento, mas pensar estratégias como você colocou, até mesmo um diurético tiazídico de longa duração, né, ou melhorar outras coisas no controle pressórico, vão ser muito mais seguro do que ele ficar com diurético de alça. Né? Então, assim, eu não estou tirando a necessidade do diurético de alça de tirar a congestão do paciente. Eu só estou colocando que depois que tirou, a gente tem que ficar atento, porque não pode ser mais prescrições igual a gente fazia antigamente, né? Prescreve e fica fixo.
né? Já que você fez a analogia com o Alzheimer, a analogia que eu faço então com o Alzheimer é com o BPSD. O haloperidol, a risperidona não é prescreve e fica fixo. Prescreve, daqui uma hora repete o exame e vê se precisa continuar, né? Então se necessário. Então acho que isso que eu acho que talvez fosse importante. Legal. Então, isso que o senhor Rodrigo colocou, eu ia dar exatamente esse exemplo, Rodrigo, do antipsicótico, né, no BPSD. Então, todo medicamento todo medicamento sintomático, tá, gente? Ele é sintomático. Se não tem sintoma, o que você vai dar, né? Agora, é claro que, às vezes, você não tem outra opção. Ainda mais quando eu tenho um tratamento modificador. Modificador, assim, que atua na fisiopatologia. Então, por exemplo, na insuficiência cardíaca, eu tenho um tratamento maravilhoso, né? Mesmo na demência de Alzheimer, o tratamento não é modificador, mas ele melhora muito o sintoma, que é o inibidor de colesterase e memantina, só que demora, né? Então, eu tenho que dar antipsicótico até isso fazer efeito. Aqui é a mesma coisa. Então, essa é a mensagem. Mas a outra coisa que eu achei legal nesse artigo foi aquilo que o Felipe colocou lá no final, o Felipe. Então, ele traz, né, a discussão da fragilidade. Vamos lá, o Felipe, põe lá no final. Usando a classificação de Hockett como sendo um guia, né? Apesar de que ele não testou isso, né? Ele coloca isso de uma forma eu que achei interessante. Olha, no sentido de que, olha, a classificação clínico-funcional ela pode ser um guia para alguma coisa, né? Como nesse caso, porque é interessante isso. Né? As pessoas falam muito do Hockett, mas ninguém usa para nada, né? É só para dizer que, mas para lá, vai ter que servir para o manejo. Você não serve para nada, né? É só para dizer o que o idoso faz. E aí eu queria fazer com vocês, agora, uma simulação. Tá? Então, a Clinical Freight Scale é uma das melhores classificações que avalia um todo. Quem é esse idoso? Que lá na AGA, quando a gente apresentou, vocês viram claramente que a gente colocou, olha, o diagnóstico geriátrico gerontológico, ele inclui primeiro a classificação clínico-funcional, ou seja, um todo. Depois a parte, que são as doenças, tá? Como vocês fazem aqui no dia a dia. Então, só para lembrá-los, né, a classificação do Hockett começou de 1 a 7. Né? Então, aí depois ele acrescentou 8 e o 9, ele teve lá um treino lá que não sei o que houve, que ele enfiou lá um 9 que não serve para nada. Porque o 9 é aquele paciente que está morrendo, não interessa a causa e o paciente pode estar ótimo. Então não é do idoso, isso não é de idoso. Isso é da doença, não é da pessoa, né? Então, eu vou projetar aqui para vocês, né, a classificação, o Hockett, é bom que vocês aprendem, porque isso aqui é muito importante, né, na geriatria, vocês terem isso muito claro. Eu vou apresentar, então, cada um deles, e eu quero que vocês escrevam aqui no chat qual que é o equivalente da nossa classificação. Então, vamos lá, gente. Eu quero agora é prova, tá? Que eu estou fazendo com vocês. Então, todos vocês já conhecem a nossa classificação clínico-funcional. Então, eu quero ver com vocês a equivalência. Deixa eu separar. Então, tá, gente? Essa é a classificação clínico-funcional. Então, essa é a tradução oficial da Clinical Freight Scale. Então, observe que hoje, tá, quer dizer, são nove estratos, vamos dizer assim, né? 9 categorias. Tá? A nossa é 10. Agora, vamos ver. Não, mas é igual. Vamos ver se é igual. Vamos ver se realmente tem uma equivalência. Então, vamos lá. Então, eu vou falar o que o Hockett está colocando, tá? Do extrato 1, né? do CFS 1. Né? Então, olha, aqui está a figurinha, é o idoso muito ativo. Pessoas que estão robustas, ativas, com energia e motivadas. Essas pessoas normalmente se exercitam regularmente. Elas estão entre as mais ativas para a sua idade. Qual que é o extrato clínico funcional correspondente na nossa classificação? Escrevam no chat. Então vamos lá. Todo mundo colocou 1, né? Qual que é a definição do extrato 1? O que é o extrato 1 na nossa? Olha, aqui tirando
três pessoas que discordaram. A Maria Raquel colocou, todo mundo, desde o início, colocou para lá, mas tem uma coisa que estranha, não fala nada de doença, de comorbidade. Esse indivíduo extrato 1 do Rockwood, ele pode ser hipertenso? Pode ser diabético? Pode. Não falou nada. Rodrigo, eu também quero ver a sua opinião. Você, do Gelson, porque isso eu acho importante a gente ter clareza, né? Observe que a ênfase por isso que o Rockwood ele tem uma relação extraconjugal, uma relação assim, meio platônica com a Linda Fried. Os dois têm um caso, né? Eles não revelam, mas eles têm um caso. Que aqui, ó. Espúria. O que de acha que é isso, né? Estão ativas. Se você ler o 2, o Rockwood fala que é doença ativa, sinal de doença ativa. Pois é. Então, significa dizer que o 1 pode ter doença, mas não pode ter doença ativa. Pois é. E ativo para doença é bom para neoplasia, não é para doença. Doença ativa eu estou traduzindo como sintomático. Exatamente. O próprio conceito de sintomático hoje está mudando porque a gente tem as formas subsintomáticas. Né? É interessante. Então, teoricamente, esse paciente pode ter DPOC, pode ter diabetes, pode ter até insuficiência cardíaca. Pois é, exatamente. Né? Desde então, que não é igual. Nenhum, né? Pois desde que o sintoma não esteja interferindo em nada e que a gente não consiga identificar, dar o diagnóstico por sinais e sintomas, né? Então, olha, não é a mesma coisa, não é igual. Na nossa classificação, o extrato 1, a pessoa não tem absolutamente nada, nem dislipidemia. Por isso que eu brinco que idoso extrato 1 tem só no Globo Repórter, né? Porque você não encontra isso, né? Rodrigo, lá no envelhecimento saudável, lá no seu ambulatório, tem algum idoso que é extrato 1 que não tem absolutamente nada, além da idade, entre aspas? Eu não lembro, não. Pois é. Eu nunca vi. Eu já vi, mas assim... Tem quase centenário 100% independente com pressão de 200. Legal. Pois é, bacana isso. Aí você vai falar para ele, olha, tem que abaixar a pressão. Porque... a pressão não desce de 170 de jeito nenhum. Aí, olha, tem que reduzir a pressão, porque isso aumenta, vai diminuir a sua longevidade. 190, 180. Na última vez, 170, eu falei, vamos esperar isso daqui de novo, mais para frente a gente vê. Legal. Então tá. Eu quero só que vocês percebam a diferença entre uma classificação e outra, porque aqui ele está levando muito essa coisa de energia, de ativa. Isso é sarcopenia. Isso é sarcopenia que ele está... Na época, acho que não tinha isso, né, Rodrigo? Eu acho que ele usou o ativo porque devia ser na época que a OMS estava usando envelhecimento ativo, né? Estava na moda, estava na moda, assim, a forma mais comum de utilizar era envelhecimento ativo, né? Aí ele criou muito ativo, né? Como talvez fosse aquele idoso saudável, mas que fosse um esportista quase, né? O foco é esse. Tanto é que o desenho aqui, Rodrigo, é exatamente do esportista, né? Tá correndo com o bonezinho. Então, agora, olha lá o extrato 2. Pessoas que não apresentam nenhum sintoma ativo de doença, mas estão menos ativas do que a categoria 1. Olha que coisa difícil, né? Frequentemente se exercitam ou são muito ativas ocasionalmente em determinada época do ano. Olha que coisa mais assim difícil, né, gente? Quem é esse idoso, né? Qual é a equivalência na nossa classificação desse idoso? Põe no chat. Observe que, novamente, não fala em doença. E acho que é o Sandro, né, que colocou aí, se o paciente tiver a doença e tiver controlada, né? Sim. Né? Se ele tiver a doença e estiver completamente controlada, ele continua sendo 1, 2, né? Não muda. Pelo foco de sim, né? Para ele, o que interessava é estar controlado ou não.
quis colocar uma ausência completa de influência da doença. Eu não concordo com a ausência completa da influência nem da idade, nem da doença. Pois é, exatamente. É isso. Agora, olha o trecho, o regular. Pessoas com problemas de saúde bem controladas. Está vendo? É muito semelhante, mas não se exercitam regularmente além da caminhada de rotina. É vago demais. É muito vago isso. E o foco é atividade. Olha, foi a opção dele, né? Foi a opção dele. Então, olha, será que aquele idoso que realmente não tem nada, né? Não tem problema nenhum, entendeu? E não tem atividade, ele vai ser o 3? Mas não, ele não tem nada. Mas, Edgar, só fazer uma defesa do Rockfield aqui, Isso, né? tá. Ele fez uma escala de fragilidade, ele queria medir grau de fragilidade, você quis medir funcionalidade geral, não é verdade? Ele quis pegar só frágeis. Faz sentido isso, faz sentido. Então, você vê que 1, 2 ou 3, o que vai mudar eles não tem nada a ver com doença, com fator de risco, nada disso. É com atividade. Espera lá, mas será que isso é tão determinante assim para diferenciar 1, 2 ou 3? Né? E a doença não entra. Aí ele entra no 4, que é o vulnerável. Né? Voltando no aspecto, a Clinical Frailty Scale provavelmente vai ter uma aplicação muito baixa em pessoas que não são idosas, ao fato que a avaliação clínico-funcional sua, como ela não está focada na fragilidade, ela está focada no espectro de funcionalidade, ela não tem a ver com idade. Interessante. Não, mas aí vem um outro ponto, Rodrigo. Quando você fala focado na fragilidade, é na fragilidade entendida como sendo o fenótipo da Linda Fried. Sim, fragilidade física. Bacana. Acho que é isso. É isso que é a diferença. Né? Então, olha, por isso que eu falei que ele tem um trem meio assim com a Linda Fried. Né? Os dois têm um trem lá que a gente não sabe o que é. Mas não são antagônicas, como alguns querem dizer. Né? Vamos lá, o 4. O 4, apesar de não depender dos outros para ajuda diária, frequentemente os sintomas limitam as atividades. Uma queixa comum é sentir-se mais lento ou mais cansado ao longo do dia. Você vê que também não fala nada de doença, não fala nada, é só a parte mesmo da fragilidade. Quer dizer, até o 4, ele é Linda Fried, né, Rodrigo? Se você for pensar bem, até o 4 é exatamente o fenômeno da Linda Fried. É isso que ele está querendo dizer. Só que ele não usa essa terminologia. Tá? Então, aí ele entra no 5. Aí começa a ficar bom. Começa a coincidir com a nossa classificação. Porque aqui, o 4 qual que é, gente, o equivalente ao nosso? O 4 deles. Só para vocês entenderem as duas. O dele e o nosso. Coloquem no chat. Vamos lá. O 5, levemente frágil. Começou esquisito, levemente. Né? Esses adjetivos que eu acho muito esquisito. Ó, essas pessoas apresentam lentidão evidente e precisam de ajuda para as AVDs instrumentais mais complexas. Opa, muito parecida com a nossa. Né? Tipicamente, a fragilidade leve, progressivamente prejudica as compras e passeios desacompanhados, preparo de refeições e tarefas domésticas. Então, observe que o foco, enquanto a Linda Fried é fragilidade física, aqui também Rodrigo, aqui é mobilidade. Sim. Por isso que eu falei, é uma escala para poder estratificar a fragilidade física. Né? Tanto é que você pega assim, não se aplica a todos os espectros, em todos os momentos da vida, né? Mas, ó, então, enquanto que para nós, os tratos 6 que começa o idoso frágil, no sentido da dependência, aqui é no 5. Então, é diferente. Então, teoricamente, o idoso frágil para o Rockfield é a partir do 5. Né? Então, essa é a diferença. O 6 dele é o moderadamente frágil. Pessoas que precisam de ajuda em todas as AVDs externas e de manutenção da casa. Ou seja, as AVDs instrumentais. Então, esse indivíduo é dependente para as AVDs instrumentais.
em casa, frequentemente, tem dificuldade, para subir escadas, né? E necessita de ajuda no banho, ou seja, né? Já começou a ficar uma coisa meio esquisita, né? Opa, no banho é VD básica, já não é só VD. Então, aqui, a ideia era ser aquele idoso que perdeu as AVDs instrumentais, todas, mas continua na base. Não, mas aqui não. Aqui, na nossa classificação, C já é o 8. Já é o 8. Tá? Então, esse é o 6 dele. O 7 dele é idosos, né? Peraí, só tirar da frente. Completamente dependentes para cuidados pessoais. Completamente. Tá? Ou seja, ele, para mim, tá? E aqui já inventa a parte, gente, a parte cognitiva. Pera lá, mas até agora era físico, como é que enfia o trem cognitivo agora? No entanto, estão estáveis e sem alto risco de morte, dentro de 6 meses. Esse é o 7 dele. Era até, antigamente, a escala dele terminava aqui. Aí, ele foi para o 9. Não, pera lá, o 9, então, é a mesma coisa do 6, só que tem 6 meses de vida. Esquisito, né? O 8 dele, né? É o 7. E o 9 é um indivíduo que vai morrer em 6 meses. Não interessa, sem outra evidência não tem nada de funcional dele. Não tem nada de funcional. Então, e com demência? Pois é. E aí? Olha, essa é a pergunta que eu faço. Vem cá, gente. Quem está melhor na figurinha? É o 9 ou o 8? Na iconografia. Quem que está melhor? O que vocês acham? É o 8 ou o 9 na figura? Não há dúvida, né, gente? Que o 9 está melhor do que o 8, né? Ué, ele está sentado, o 8 está camado, o 9 não. Por quê? Porque não tem nada a ver com funcionalidade o 9. Mas isso é de idoso, né? E aqui ele vem explicando, tá, gente? Aí também embola tudo, né? Realmente fica uma coisa estranha. Então, o que é legal é vocês, a partir disso, tentarem correlacionar todas as classificações. Foi o que a gente tentou fazer. A gente achou que era mais ou menos isso, né? Como vocês colocaram. Quer dizer, uma certa correspondência. Mas é diferente. É diferente uma da outra. Porque, realmente, o Rockwood está preocupado com a fragilidade física. Ele não leva em conta a cognição, não leva em conta o humor. Não. Inclusive, o humor, o único momento que ele fala de humor é lá na primeira, né? Motivadas. Mas, pera lá, mas aí não, aí embola, né? E não leva em conta a parte de comunicação, né? Então, é mobilidade. Então, por isso que aqui, ó, e aqui, a grande contribuição, olha, os dois tiveram contribuições extraordinárias. A Linda Fried, ela mostrou que o extrato 4 e 5, que é o nosso, que é o fenótipo dela, está aqui, ó, tá vendo? O fenótipo, né, da Linda Fried, tem curva de mortalidade. Conseguiu mostrar que tem maior desfecho adverso. O Rock também fez isso. Ele mostrou que as classificações têm uma curva, né, Rodrigo, de mortalidade. Sim. Eu não mostrei isso ainda. Espero que algum de vocês faça isso para nós. Pegar essa escala e acompanhar esse indivíduo para ver se ela realmente tem um comportamento da curva do Rockwood. O 1, 2 e o 3 tem a mesma curva de mortalidade, o 4 e 5, quer dizer, ele mostrou isso. Coisa que eu não fui competente para fazer isso, tá, gente? Para mostrar isso. Para mostrar realmente que ela enxerga, vamos dizer assim, o prognóstico do paciente. Isso que falta a gente comprovar na nossa escala, para poder, quem sabe, um dia, as pessoas entenderem que a escala de Rockwood ela é muito semelhante à nossa, mas não é tão igual. Agora, a nossa escala inclui a dele, né? Ou seja, se ele encontrou essa curva de desfecho conforme o extrato que ele sinalizou, a nossa também vai encontrar, não tem como não encontrar. O efeito de classe. Legal. O efeito de classe, é isso. Então, olha, a gente vai encontrar também, mas temos que encontrar. Então, o que falta o meu papel na geriatria foi o transversal, foi o IVCF e essa classificação. Agora, o longitudinal, eu espero que algum de vocês faça isso para comprovar o IVCF como um indicador de prognóstico
Quer dizer, é óbvio, né, gente, que mas tem que ser demonstrado. Olha, quem tem o IVSF de 0 a 6 morre em quanto tempo, acima de 15, e aqui é a mesma coisa. Isso nós não fizemos. Nós não tivemos perna para fazer, né? Então, né, Rodrigo, quem sabe algum de vocês não topa fazer um estudo longitudinal, o IVSF e a escala e a classificação clínico-funcional. Acompanhar esses indivíduos, né, para ver realmente se elas enxergam o prognóstico. Lá no estudo do Covid, elas enxergaram. Mas quem melhor enxergou foi o IVSF, né, Rodrigo? No estudo do Jardim, a mortalidade. E na Joyce também. Mas foi pouco, né? Foi Covid, né? Mas a ideia foi realmente ver o prognóstico desses pacientes, né? Então, isso foi a coisa que eu achei também muito legal desse estudo. Você realmente ter uma metodologia, digamos assim, de levar em conta a fragilidade e o Rockwood, a vantagem que eu vejo é que ela está mais próxima da nossa, porque a da Linda Free está muito longe. Ela não pega o idoso que nós chamamos de frágil. Ela não tem essa capacidade. E aí, gente, só para concluir, para não haver dúvidas, vamos dizer assim, dessa nossa discussão, sempre tem essa dúvida, né, que vocês estão trazendo. A fragilidade, né, o conceito nosso de fragilidade, voltar aqui. Eu achei interessante, que agora eu te falei que eu estava lá no Rio Grande do Sul, né, na mesa. Aí eu encontrei lá, quem estava lá, né, junto no evento, era o Roberto Lourenço, que fez um consenso de fragilidade. E aí, você já deve ter visto consenso de fragilidade, né? Aí eu trouxe essa imagem aqui lá, né? Aquilo que já discutiu, né? O conceito. Mas, apesar desse conceito, Rodrigo, eu até trabalhei um pouquinho mais. Vamos lá, Rodrigo, vamos ver a opinião de vocês. Então, eu coloquei. É uma condição crônica de saúde associada ao envelhecimento, que realmente tem a ver com o envelhecimento. Mas não é uma doença. Não é uma doença. Ela é dinâmica, multidimensional, parcialmente prevenível e reversível, né? A gente pode melhorar a vida desses indivíduos e pode prevenir. Ela está associada à redução acelerada da reserva homeostática e maior vulnerabilidade a desfecho adverso, que são esses. Aqui eu fiz questão, Rodrigo, de além da progressão rápida, porque progressão no declínio funcional, qualquer coisa vai dar, né? Não é só fragilidade. Mas aqui vai ser mais rápido. Queda, né, que eu acho que é importante ter esse marcador, reação adversa a medicamento, para chamar atenção para isso também. Internação, mas apesar de eu ter tentado fechar um pouquinho, Rodrigo, aqui ainda cabe muita coisa, né, Rodrigo? Eu colocaria no 1, condição crônica de saúde associada principalmente ao envelhecimento, porque não é exclusivamente ao envelhecimento. Bacana. Você tem toda a razão, Rodrigo. Ótimo, porque eu já vou mudar esse trem aqui, principalmente. Não, associada ótimo, principalmente ao envelhecimento. Para não ser associada... principalmente ao... Para não parecer que é... Entendi. Bacana, ótimo, concordo. Porque você sempre advogou que o modelo se aplica ao paciente frágil, independente da idade, não é verdade? Legal. E ela não é exclusiva do idoso, né? Não é exclusiva do idoso. Tá. Um paciente que tiver, por exemplo, vamos colocar um adulto jovem de 20 e poucos anos que foi para o pronto-socorro e teve um acidente automobilístico e teve um TCE grave, por exemplo, e ficou com uma sequela permanente neurológica, por exemplo, e vai se comportar igual um idoso frágil. Muito bom, concordo. Quer dizer, aqui eu quis trazer para o envelhecimento, para não perder também o nosso espaço, né, Rodrigo? Mas eu não posso ficar só com isso também, né? Legal. E aí eu trago essa imagem da Linda Fried, que pega essas duas árvores naquele modelo que eu vou mostrar para vocês, que aí fica a sarcopenia, o fenótipo tá junto, né? Acho que isso é interessante, a gente resgatar isso. E eu coloquei essa imagem do Rockwood, né? Que é o modelo matemático.
Olha, todo mundo fala que o modelo do Rockwood ele é bom porque ele é multidimensional. Olha, eu tenho cá minhas dúvidas. Ele leva em conta várias coisas, né? Tá certo. Se isso é dimensão, tá certo. Mas não tem um modelo por trás, né, Rodrigo? Ele junta as coisas e dá uma nota. O que dá o diagnóstico de fragilidade é uma equação. Tem uma ponderação entre as coisas, né? Entre as notas, né? As notas mereceriam ser ponderadas, né? Exatamente. É isso que eu acho que é o problema, porque o nosso modelo, as nossas escalas têm lá por trás o modelo de saúde da pessoa idosa, que é o quê? Funcionalidade, autonomia, independência, cognição. Aí sim, ela é mais redondinha. História, né? Uma afecção no pé vai ter o mesmo peso que uma obesidade, né? Pois é, bacana. Então, olha, é um negócio estranho, tá? E aí eu trago, então, o modelo da floresta. Isso que é fragilidade. E aí eu coloco a perspectiva sistêmica, que é isso, olha, a capacidade de ver a floresta, e não somente cada árvore. Cada árvore dessa aqui, gente, é fundamental. Cada árvore dessa a gente está vendo no geriatria aplicada, né, Rodrigo? Cada árvore dessa. Mas o que diferencia o geriatra e o gerontólogo é ver a floresta. É isso que dá trabalho, não é a árvore. Olha, eu adoraria, tá, gente? Ficar só por conta dessa árvore aqui que chama osteoporose. Ah, mas que maravilha! Seria maravilhoso. Eu estou cuidando da minha árvore. Você não gosta disso, não? Você ia ficar entediado. Você gosta da floresta. Edgar, põe a frase de novo, por favor. A frase que você colocou atrás. O melhor resumo, o melhor conceito de fragilidade... Posso te dar uma sugestão? Uma sugestão. Não, de ver e compreender. Ver e compreender. Precisa analisar se está adequado. Ver e compreender. Porque ver pode ser muito objetivo. Então, ver e compreender. Tá? Você vê a floresta. Vê depois, se é pertinente. Não é pertinente, mas assim, você vê que está entre parênteses. Porque aqui eu fiz questão de trazer... Esse é um conceito de Eugênio Vilaça Mendes. Não tem nada de geriatria e gerontologia. Foi o melhor conceito de fragilidade que eu já vi. Né, Rodrigo? Para mim isso é maravilhoso. Finalmente encontrei uma forma de mostrar o que é fragilidade. É isso que é fragilidade. E ela aparece para nós, gente, lá no modelo multidimensional, nas incapacidades. É aqui que estão as incapacidades, que vão vir as incapacidades. Então, esse modelo, essa analogia, acho que as pessoas estão começando a entender o que quer dizer. Inclusive o Roberto Lourenço. Nesse dia, Rodrigo, que ele falou logo depois de mim, o tema dele era fragilidade. Nossa. Ele ficou com missão difícil. Pois é. Estava ele e aquele Tiago, que é fisioterapeuta do trem de sarcopenia. Sei. Eu não conhecia ele, não, mas ele é bacana, é jeitoso, né? Lá da USP. Ele mexe, ele que criou aquele consenso de sarcopenia lá da SBGG, né? Mas eu achei muito interessante que ele falou, olha, eu vou falar sobre fragilidade, mas eu vou me restringir, porque o professor Edgar já fez uma explicação muito bacana, muito legal sobre a fragilidade como um todo. Aí vem aquela conversa mole, né? Ah, não, que é vulnerabilidade. Olha, gente, o nome que vocês vão dar não me interessa se é fragilidade, vulnerabilidade. O problema é vida real. É esse idoso que está nos procurando, né, Rodrigo? Então, eu achei muito, muito interessante. Então, nós, geriatras, temos que conhecer todas essas árvores, tá, gente? E aí a gente tem que ser realmente um guarda florestal. As pessoas adoram árvore, tá, gente? Esse é o problema. Principalmente o médico. O médico é saber de árvore. No floresta dá muito trabalho. O bom é saber cada árvore. Aí vem cada árvore dar um guideline, não é? O guideline de osteoporose, o guideline de insuficiência cardíaca, o guideline de depressão, o guideline de hipertensão, o guideline de diabetes. Maravilhoso, maravilhoso. Mas não se aplica à floresta. Porque a floresta, observe que as reações não são lineares entre as árvores, né? É tudo misturado. E aí, então, eu trago essa imagem aqui, que eu achei legal. Olha, essa árvore, essa floresta, eu começo a plantar lá na infância, na adolescência e na vida adulta. E vou colher na velhice. Ou seja, não é da idade.
Nenhuma dessas árvores é específica da velhice. E eu acho muito legal, agora, nessa mudança do conceito, né, da demência de Alzheimer, né, do diagnóstico, porque realmente reforça a ideia. Olha, a doença de Alzheimer começa lá aos 40 anos, né? Mas ela se manifesta aos 70. A insuficiência cardíaca, mesma coisa. A doença arterial coronariana, mesma coisa. Começou lá aos 30. Demora. Olha, a gente fica cultivando, né, essas árvores ao longo da vida, né, Rodrigo? Uma dieta inadequada, falta de vida, você está regando a árvore do infarto, né? A árvore do AVC, a árvore do Alzheimer. Está lá. A semente está aí com você, gente. Vocês todos têm sementinhas. Se vai brotar a árvore em uma floresta, aí não sei. Não sei. Né? Aí vamos ver. Né? Qual qualidade de árvore que vai nascer, né? É o que você Pois plantar e que você regar, né? E a gente planta. Alguns já nascem com a semente lá, né, Rodrigo? Ou seja, a hereditariedade. Já nasce com a semente da aterosclerose, história familiar positiva. Agora, se você regar com gordura, né, com sedentarismo, com cigarro, o trem vai brotar, vai ser uma árvore estrondosa. Né? Então, eu achei muito interessante, só para vocês entenderem, quando o Roberto Lourenço fez o consenso de fragilidade, ele chamou a gente para dar opinião sobre o consenso. E nós demos a nossa opinião. Falamos que ele estava falando de sarcopenia e não de fragilidade. Que fragilidade era uma coisa mais ampla. Ele simplesmente excluiu a gente do consenso de fragilidade. Aí eu achei muito engraçado. Você sabe como eu sou, né? Realmente. Aí teve o Congresso Brasileiro, foi lá no Rio. Né? Aí era o Jader que era residente. O Jader era residente. Ele falou, eu vou lá ver o consenso. Aí a Maura, ela contratou uns capangas, né? Aquele pessoal lá da Rocinha, e me sequestraram no dia. Você acredita que ela fez isso comigo? Para eu não ir na mesa. Para eu não ir. Sequestro relâmpago. Diga, não vai lá, diga, não vai lá, Leandro. Mas é muito interessante, tá, gente? O pessoal não enxerga. O pessoal olha, o bom é a árvore. É a árvore. É claro que é muito bom. E aí volta para a insuficiência cardíaca, tá, gente? Olha, esse idoso que vocês têm no ambulatório com insuficiência cardíaca, tá? Reflitam. Né? Ele tem só insuficiência cardíaca. Né? E não tem outra coisa, não. Então, é isso. É isso que é o grande diferencial da geriatria. É aí que a gente faz a diferença. Eu não faço diferença, gente, no tratamento da insuficiência cardíaca isolada. Não. Eu acho que isso é do cardiologista, né, Rodrigo? Isso é do cardiologista. A insuficiência cardíaca pura não é para mim. Não é. Né? Agora, o indivíduo tem insuficiência cardíaca, depressão, né? Um quadro de Alzheimer, incontinência urinária, esse é comigo, esse é meu, esse ninguém tira. Mas o que tem insuficiência cardíaca, não. Fica lá com o cardiologista. Né?